Cocô de gato torna as pessoas mais empreendedoras? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau, é Pedra. Ouça o recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast É Pau, é Pedra. Olá, eu sou a Débora do podcast É Pau, é Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patroa, você já pode participar do É Pau, é Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracóvia, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo: psicologia, esporte, política, cultura pop. E esses programas são revezados com temas espontâneos que vão sendo sugeridos durante o ano, os temas quentes. No mesmo feed do É Pau e Pedra, também temos vários spin-offs, como o Saque Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre RuPaul's Drag Race, que é o RuPaul's Drag, e sobre o universo Harry Potter, que é o É Pau e Pedra Filosofal, e também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações. E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos @epauepedra no Facebook, @o_EPEP no Twitter, e você ouve nosso podcast no soundcloud.com/paupedra e também no Spotify e no Deezer. Altair, dia de desapontar um estudo. O primeiro de 2019. Com um tema muito sugestivo, aliás, né? Esse assunto aqui, Altair, nasceu no Twitter. Pois é, foi uma sugestão de Twitter. É um ouvinte, o Felipe Rocha, que é developer, é o @Felipe6_Rocha. Ele é que encaminhou pra gente essa notícia, né, sugerindo como pauta. Pois é. É uma notícia, Altair, que saiu no Brasil, saiu na gringa. Né? No Brasil ela saiu, por exemplo, na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Olha, falar de gatos, cocô de gato e empreendedorismo, não é isso? Né? Eles não têm mais o que falar, né? O título diz o seguinte, Altair: parasita encontrado em cocô de gato aumenta o desejo de empreender, diz estudo. Um estudo publicado no jornal Proceedings of the Royal Society B, nos Estados Unidos, mostrou que há uma possível conexão entre um comportamento empreendedor e um parasita encontrado nas fezes dos gatos. Ao que parece, a vontade de abrir um negócio aumenta quando os seres humanos entram em contato com o protozoário Toxoplasma gondii. E aí segue a matéria, que a gente vai deixar o link aqui, né? O link tá no post. Assim como a descrição, o artigo original. Para você ler a notícia inteira, que saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Também saiu uma versão na The Independent, né, no Reino Unido. A gente também está deixando o link. E o estudo original, obviamente. Né, e os estudos correlatos, como sempre. Né? Altair, você teve acesso ao estudo original. Claro. Né? E assuntos correlatos. Isso. Então conta pra gente, o que é que tem de fato e o que é que tem de factoide nessa notícia? Tem uma pergunta pra você antes. Você resolveu largar as agências e abrir um negócio depois que você adotou 2 gatos? Rapaz, foi muito depois de ter adotado gatos, viu? Então... Você não acha que a associação é tão direta? Eu acho que não. Então, mas de onde você acha que surgiu a ideia de que cocô de gato faz com que as pessoas sejam mais empreendedoras? Você tem alguma ideia de onde surgiu essa associação? Hipótese de leigo mesmo. Bom, minha hipótese... Eu não li o estudo, né? Então, minha hipótese é de que ele tem algum tipo de organismo
nas fezes dos gatos. Um parasita. Isso, que de alguma forma infecta ser humano. Infecta como? Assim, Pode infectar, por exemplo, pelas unhas. Tá, imagina que ele te infecte. Pra onde vai esse bichinho? Pra tornar você mais empreendedor. Em tese, ele vai pra circulação sanguínea. Isso, e depois? Certo. Onde ele se aloja, Ela assim? pode, de alguma forma, se alojar no sistema nervoso central. Isso, essa é a ideia. Tá? Isso? Essa é a ideia. Então a gente já tem Esse é meu chute. Mas é um bom chute, O palpite é por aí mesmo. Assim, quando saiu, né? Se você vê os comentários por aí desse artigo, né, as pessoas, mano, isso é besteira. Tanto é que o nosso ouvinte que fez pelo Twitter, aliás, um pequeno parênteses, recomendação a todos os nossos ouvintes. Temos muitos e-mails sempre de pedidos de pergunta, de coisas e tal, que a gente vai desovando com o tempo. A nossa grande e maior preferência, que é para onde a gente dá prioridade na resposta das perguntas, é se você mandar por e-mail. Tá? Verdade. Então mande por e-mail, podcast@naruhodo.com.br, mande por e-mail, que a probabilidade aumenta muito da gente usar a sua pergunta. Aqui veio pelo Twitter uma exceção, né? É uma exceção. De todos os episódios só aconteceu 2 vezes. É verdade. Isso, tá? É porque, de fato, o artigo é muito interessante e chamou a atenção, tá? Porque é a oportunidade de falar de temas muito legais. Lembra daquele episódio que a gente gravou sobre Pum? Sim. Pum cura câncer, faz bem e tal? Sim. Que um determinado gás, na verdade, tinha a ver com um determinado gás. Isso, né? sulfeto de hidrogênio e tal. Mas você não acha que esse tipo de notícia lembra um pouco essa do Pum? Que é uma coisa assim meio nada a ver e que espalhou? E que tem um baitzinho aí, né? Tem um clickbaitzinho aí, né? Você falar que um protozoário causa isso é bem menos atrativo do que dizer que cocô de gato causa isso. Né? E assim como um gás que lembra metano é bem menos atrativo do que a palavra pum. Isso. Muito boa descrição, é exatamente isso. Mas sabe o que é interessante desse estudo específico do gato e empreendedorismo? É verdade. É verdade? É verdade. Olha só. Reginaldo, é verdade. Tem associação mesmo. E inclusive, o nosso ouvinte no Twitter colocou: olha aí, mais uma questão de que correlação não tem a ver com causalidade. Tá? Vou falar do estudo original primeiro, depois explicar o mecanismo. Tá? O estudo original, ele é um estudo de 2018, né? Logo, bem recente, em que os autores, esse artigo, a gente deixa na descrição, ele dividiu esse artigo em 3 partes. São 3 estudos. Tá? Ele pegou uma amostra de 1.495 estudantes das áreas de economia e administração, pegou esses 1.500 estudantes e aplicou um teste, né, para você detectar se esses alunos tiveram exposição ou foram infectados pelo... Toxoplasma gondii. Isso, pela bactéria, né, pelo toxoplasma. Tá? Para você detectar a presença dessa bactéria é barato, é só usar um swab, é só esfregar com um cotonete na sua... Colocar saliva. Gengiva ali. Isso, na saliva, então é um teste bem barato. Tá? Eles identificaram que desses 1.500 alunos, 40% deles, 40% dos 1.500 eram positivos. Ou eram infectados ou tinham contato tá? Com o toxoplasmose. Né? E, então, 40% da amostra era positivo. Tá? Desses 40%, a maioria, 70% deles, durante o seu histórico escolar, durante a graduação, demonstravam uma maior vontade de empreender um negócio. Maior vontade. Eles reportavam. Que era uma coisa declarada. Declarada, isso. Isso é a primeira parte do estudo. Certo. Então, estudantes, durante a graduação, que eram expostos ao toxoplasma, tinham 70% mais de chance de terem um desejo de empreender algo. Comparado aos que não eram aos que eram positivos. Negativos. Aos que eram negativos. Agora, 40% de positivo é alto, né, Altair? É bastante. Então, A toxoplasmose é uma coisa tão comum sim, assim? Inclusive, ela infecta no Brasil, só no Brasil, 200 mil pessoas por ano. Uau! É uma doença... Quer dizer que eu posso ter toxoplasmose e não saber. Provavelmente você tem. Provavelmente você tem. É reagente. Certo. Assim, vale a pena falar sobre o exame. O exame que detecta a toxoplasmose, ele não detecta diretamente, o exame mais barato, ele não detecta diretamente a presença do bichinho. Tá? Na verdade, ele detecta uma substância que chama imunoglobulina G. Tá? A imunoglobulina G é o seguinte: quando um patógeno entra no seu corpo, o seu sistema imunológico reage. E esse sistema imunológico, quando ele ataca, mesmo que ele mate as bactérias, os organismos, ele deixa uma marca. Olha, fulano passou aqui e morreu, ou não sei onde ele está. Essas marcas são as imunoglobulinas. Certo. Então, se eu fizer um exame com você e detectar que você tem a imunoglobulina,
Ou você está infectado, ou você foi exposto a um patógeno. E aí reagiu e gerou essa reação. Então, se você não tem sintomas, você não está doente, mas você acusar a imunoglobulina, você pelo menos foi exposto. Certo. E isso já era o suficiente, né? Então, 40% da amostra nos Estados Unidos desses alunos eram expostos. E donos de gato têm mais chance de ser expostos? Se você cuidar bem do seu gato, não. O negócio é ter que cuidar do gato, tá? Porque o gato tem que pegar de algum lugar. Isso. Antes de falar dos outros 2 estudos do artigo original, vamos explicar um pouco como funciona a toxoplasmose, tá? O Toxoplasma gondii, ele é um patógeno presente do mesmo jeito que a gente fala, cachorros e gatos são animais domésticos há milhares de anos, acompanham a história das pessoas. Isso vale também para vários tipos de protozoário, bactéria, vários tipos de patógenos. Certo. O toxoplasma acompanha os mamíferos há muito tempo. Muito tempo. Tá? Toxoplasma pode infectar qualquer tipo de mamífero e ave. Tá? Então, ele está presente em todos esses organismos, ele é muito comum. Tem um artigo que vamos deixar na descrição que descreve as prevalências de toxoplasmose em 88 países, inclusive no Brasil. No Brasil, 60% da população é reativa. Daria positivo. Daria positivo. É reativa ao contato. Tá? Maior do que dessa amostra desse estudo. Maior do que os Estados Unidos. O Brasil tem uma das maiores prevalências do mundo de contato com o toxoplasma. Né? O que essa doença faz? Né? O toxoplasma, ele, na verdade, ele tem 2 tipos de reprodução. Ele tem uma reprodução assexuada, em que ele cria clones dele mesmo, tá? Dos ovinhos dele, ele cria clones, e os clones são todos iguaizinhos. Certo. Quando o toxoplasma se reproduz de forma assexuada, ele gera clones com uma baixa variabilidade genética. Tá? Só que o desejo, entre aspas, né? Porque não é uma intenção formal, o desejo do toxoplasma é chegar no vetor final. Ou seja, ele não é, ele infecta uma pessoa, mas não é onde ele quer ficar. Ele usa, por exemplo, o rato, ou a pessoa, ou uma ave, como uma ponte para chegar no organismo final, que é onde ele vai ter a reprodução sexuada. Certo. Que aí dá mais variabilidade genética. Entendi. Quem é o organismo que ele quer chegar? O gato. O gato ele quer chegar no vetor final. É o hospedeiro natural dele. Assim. O final é o gato. Sim. Agora imagina o seguinte, o toxoplasma infectou um gato, né? Como ele faz para passar de um gato para o outro? Então, em geral, os ovinhos são liberados nas fezes do gato. Alguém tem que entrar em contato para que esse indivíduo seja um vetor para que entre em contato com o gato e aí o ciclo recomece. Certo. Tá? Porque o objetivo final do toxoplasma é invadir o gato. Qual que é o caminho mais fácil? Um toxoplasma invade o gato, né, infecta o gato. O gato, em geral, ele não mostra muitos sintomas, né, ele é mais ou menos assintomático. Ele tem, em geral, um pouco de imunossupressão, fica com um pouco de moleza, é como se fosse uma gripe no gato, mas ele melhora. E o toxoplasma se reproduz dentro do gato. É liberado nas fezes. Em geral, qual é o vetor mais fácil de entrar em contato? O rato. Ratos, né? Então, imagina, gatos de rua, ratos de rua, o gato faz cocô em algum lugar, o rato entra em contato. Qual que foi a estratégia evolutiva que o toxoplasma desenvolveu para do rato chegar em outro gato? Gatos atacam ratos e ratos têm medo de gato, certo? É muito fácil, estudos clássicos mostram que só o próprio cheiro do xixi do gato, o rato já fica com uma eliciação de medo muito forte. Tá? Ele foge. Certo. Não, então se o rato foge do gato, como é que o rato vai infectar o gato de novo? Ao longo das gerações, uma estratégia que é chamada em genética de população de hipótese de manipulação ou fenótipo estendido, é um tipo de fenótipo estendido, o toxoplasma invade o rato, invade o cérebro do rato, e aí quando ele invade o cérebro do rato, o toxoplasma, ele gera uma remodelação epigenética. Ele muda os genes que expressam proteínas no cérebro do rato. Caraca. Então imagina assim, o rato tem o cérebro e o rato tem os genes, né? Tem todas as celulinhas do cérebro, tem genes, tá? O toxoplasma, ele vai fazer com que ocorra um fenômeno de epigenética chamado metilação, tá? Ele mexe numa substância, né? Genes codificam proteínas, então ele mexe numa proteína e reduz a capacidade dessa proteína se reproduzir, tá? Que proteína que é essa? Né? Ele gera uma hipometilação, uma baixa metilação de um gene que gera uma proteína chamada vasopressina. Tá?
que é chamado de ADH. A gente falou já sobre o ADH num episódio, que é porque que quando você toma álcool você fica com mais vontade de fazer xixi, tá? A vasopressina, ou ADH, ele tem várias funções. Função no rim, função no fígado, mas no cérebro. Certo. O ADH, ele tem uma certa função numa área do cérebro chamada amígdala, que é a área que codifica medo. Certo. Então, o que acontece? O vírus, o protozoário, o toxoplasma invade o cérebro do rato, gera um processo de hipometilação. Certo. O rato perde o medo. Porque diminui a quantidade de ADH no cérebro dele, ele perde o medo, só que não é só perder o medo, ele ataca o gato. Ele começa a ficar corajoso. Ele passa a enfrentar gatos. Isso. E nessas brigas com o gato, ele infecta o gato. Isso. Vamos deixar um vídeo que mostra da BBC, mostra esses gatos, os ratos infectados com toxoplasma, atacando o gato na rua. Mas ele ataca o gato, tipo, não é que o gato tá buscando ele. O gato tá parado de boa, ele vai e ataca. O toxoplasma, ele chega a ter esse efeito também no gato, no cérebro? Ele pode ter esse... Não, então, ele se comporta diferente porque o gato é o vetor final. E quando ele já chegou no gato, ele já tá de boa. Ele já fica chegou, de boa. Porque ele já chegou onde ele queria. Exato. Mas no rato ele desenvolveu essa estratégia. Então, de invadir o cérebro, mexer na estrutura genética, na produção da ADH, tirar o medo do rato pro rato enfrentar o gato e transmitir a toxoplasmose pro gato. Verdade. Olha que sensacional. De um gato para o outro pelo rato. Pelo rato. Só que, então, o toxoplasma foi descoberto em 1908. Só que só em 1970 esse ciclo foi descrito. Né, do rato corajoso e tal. Né? A pergunta que veio depois era assim, será que o toxoplasma invade as pessoas? Sim. E sim. Como o toxoplasma ele é um patógeno presente que pode infectar qualquer mamífero e ave, ele infecta as pessoas. Tá? Mas é raro as pessoas ficarem doentes. Sim. Por causa da toxoplasmose. Sim, então, os sintomas de toxoplasmose é como se fosse uma gripe. Às vezes o toxoplasma ele invade o olho, então às vezes a pessoa tem algum problema de visão, mas em geral, pessoas saudáveis têm um sistema imunológico forte, diminui a proporção desses patógenos. Então, as pessoas ficam gripadas, um sintoma meio de gripe, e depois melhoram. Certo. Tá? Só que o toxoplasma fica ali. Claro, ele tá lá. E... uma população baixa e tal, mas tá ali, né? E já se notou, inclusive temos artigos descrevendo isso, que o mesmo mecanismo que acontece no rato acontece na gente. Ou seja, ele muda a metilação. Vai pro cérebro. Vai pro olho, vai pro cérebro, vai pra qualquer tecido, né? Vai pra amígdala. Vai pra amígdala. No cérebro, né? Cérebro, a amígdala do cérebro, isso, ouvinte. Não é a amígdala da garganta. Não existe uma descrição perfeita ainda como no rato, mas existe fortes indícios de que ele altera o comportamento das pessoas. Vamos deixar artigos na descrição que mostram que pessoas infectadas com toxoplasmose têm 2,7 vezes mais chance de terem esquizofrenia, desenvolverem esquizofrenia, principalmente se ela já tem tendência, tá? E inclusive tem um artigo sensacional que pegou pessoas com toxoplasmose, com exposição e sem, e aplicou teste de personalidade. Tá. E viu que existe diferença no padrão de personalidade de pessoas que já foram infectadas. Né? Então ele muda o seu comportamento. Só que pessoas não atacam o gato, né? Não vai deixar o gato comer ele, nem nada. Então é meio que um coproduto. Sim. Como o toxoplasma não sabe quem ele está atacando no fundo, ele vai gerar o efeito em qualquer organismo que seja um mamífero. Provavelmente ele está atacando porque ele viu que não é um gato. Ele não viu, ele não sabe. Então, né? Mas quando é um gato, ele para por ali, certo? Isso, porque o gato tem uma estrutura biológica. Quando ele entrou no ser humano, ele viu, opa, isso aqui não é um gato. Então eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito de ser retransmitido para alguém. Isso, exato. Até chegar no gato. Isso. Mas as pessoas podem transmitir pelas fezes. Sim. Né? Também podem. Como qualquer protozoário. Exato, como qualquer doença do tipo. Assim. Isso, exato. Como qualquer doença assim que você estudou no seu colégio. Né? Só que as pessoas não conhecem essa história do rato corajoso, que muda o comportamento das pessoas. Verdade. E aí começaram a surgir vários artigos mostrando associações. Né? Então, pessoas com infecção por toxoplasma têm 2,7 vezes mais chance de ter esquizofrenia. Pessoas infectadas têm 2,6 vezes mais chance de causarem ou sofrerem um acidente de trânsito, também por conta da impulsividade. E aí a gente volta no artigo original. Então, a primeira parte do artigo mostrou que em estudantes universitários, aqueles que já foram expostos ao toxoplasma tinham 70% mais chance de demonstrarem um interesse em empreender. Certo. Tá? Mas é tudo verbal ainda. Isso. Aí a segunda parte foi verificar pessoas já formadas, né, que trabalham na área de administração e negócios e que estavam indo a um evento de empreendedorismo.
Certo. Tá? Que estavam lá no evento. Então já eram profissionais e tal. Ele pegou 197 pessoas que estavam ali, fez o teste de SWAB, né, nessas pessoas e separou os dois grupos. Tirou né? ali a amostra na saliva e tal. Isso. E aí tinha uma proporção de pessoas que tinha exposição e outras não ao toxoplasma. Das pessoas que tinham exposição ao toxoplasma, 80% delas tinham interesse ou já tinham começado o seu próprio negócio. Tá? Uau! Enquanto que nas pessoas que não tinham exposição era só 20%. Menos de 20%. 80 versus 20. Mas, de novo, como no rato isso é bem descrito, não quer dizer que nas pessoas acontece também. Certo. Mas existe um indício de mecanismo... De alteração no comportamento, Isso. alteração na atitude, enfim. em certos padrões decisórios e tal. Tá? Só que você querer abrir um negócio, será que quer dizer que você é empreendedor? Isso até sim. Né? Só que, por exemplo, eu verificar que o rato infectado pelo toxoplasma ataca o gato, qual que é a relação entre você não ter medo e ser agressivo e ser empreendedor? Tá? Aí que é o pulo do gato. Eu acho que tem mais a ver com tirar o medo, reduzir o medo, do que com empreendedorismo, necessariamente. Então, né? Esse que é o ponto em que... Assim, o artigo é muito bom, leia, veja as referências. Apesar de ser um estudo correlacional, pelas evidências anteriores que a gente tem em outros organismos, é mais que uma correlação. Tem um mecanismo que explica um pouco, né? Que falta só umas peças no quebra-cabeça, mas a associação parece que é real. A causalidade ainda não está ali totalmente montada. descrita, mas tem um peso. Tem um peso. Agora, né? Agora eu tô falando como leigo aqui, Não, me por favor. metendo numa área que não tem nada a ver comigo, né? Claro. Mas se nos ratos já foi amplamente estudado e comprovado essa redução do medo, né, não ficaria surpreso se houvesse uma redução do medo também no cérebro humano. Então, é isso que eles estão buscando. Que pode incorrer em maior coragem para empreender. Sim, ou para qualquer outra coisa. coisa. Ou para qualquer outra coisa. Então, né? esse é o ponto. Sim, ou para qualquer outra coisa. Mas então, de alguma forma, é uma boa hipótese de que ela também mexa no ADH. No cérebro, na mesma área. Que também tem como uma das funções o medo, né? Isso. Controlar o medo. Isso. Não tem artigos que mostram isso exatamente, mas tem gente estudando. Claro, estamos aqui tergiversando. Isso. E a questão de tempo para se achar. Se isso acontece ou não, se é diferente, como que é. Tem a última parte desse artigo original, né? A terceira parte. Então ele partiu de um grupo de estudantes para um grupo de profissionais. A terceira parte, ele pegou dados de países. Então ele tem um consórcio, né, que chama... É um consórcio que não visa lucro, né? Que eles produzem dados e disponibilizam os dados. Tá? É meio que um IPEA, tal, que chama Empresa de Monitor de Empreendedorismo Global. Eles criaram um indicador que chama Monitor de Empreendedorismo Global. Certo. Ele avalia o grau de empreendedorismo dos países, tá? O quanto que as pessoas estão disponíveis para empreender. Tá? Eles têm dados de 42 países, tá? Esse monitor verifica anualmente os dados de empreendedorismo de 42 países, inclusive o Brasil tem também. Então eles cruzaram os dados as características das pessoas em serem empreendedoras no país. Aí os pesquisadores associaram isso com a prevalência de exposição à toxoplasmose também, outras características do país. Então, por exemplo, as pessoas são empreendedoras, mas o país tem uma legislação tributária muito difícil. Então, inibe o empreendedorismo. Então, você tem que controlar o modelo para essas características do país. Tá? Então, você não pode comparar um país muito liberal com um país muito conservador economicamente e tal. Então, eles fizeram um modelo estatístico em que eles verificaram a associação entre desejo de empreender com as características do país e a prevalência de toxoplasmose. De toxoplasmose. Tá? Fizeram um modelo. Usando meu chapéu de estatística, o modelo não é tão bom, mas ele não é ruim. Tá? Podia ser melhor. Se eu fosse fazer a análise, eu faria um pouco diferente. Mas o que não tira as significâncias das variáveis. A gente tem números expressivos. Razoavelmente expressivos, que eu acho que mesmo mudando o tipo de modelo não alteraria tanto. O que é que esse estudo mostrou? Mostrou que coisas meio óbvias. Então, quanto mais liberal economicamente o país, maior a probabilidade das pessoas empreenderem, as variáveis se associaram. Faz sentido. Só que, em todos os casos, a variável infecção por toxoplasmose também se associa. Então, você pode dizer que a infecção por toxoplasmose, observando as populações, está associada com um maior desejo
e de fato empreender, são duas variáveis. Né? Uma das variáveis é, quero começar um negócio próprio nos próximos 3 anos, isso é uma variável dependente, e a outra era a proporção de pessoas do país que têm um negócio. Então era o desejo e o real. A infecção por toxoplasma era positivamente correlacionada com as duas variáveis, independente das características tributárias e econômicas do país. Então a gente tem uma evidência do ponto de vista populacional, uma evidência do ponto de vista local, olhando pessoas que especificamente trabalham com negócio, e olhando uma classe de estudantes. Né? Então você tem vários níveis de observação mostrando que não é só uma correlação, tem angu aí, viu? Tem angu aí. Tem alguma coisa aí, é isso? Tem coisa, é muito interessante. Isso, na verdade, mostra a importância, de novo, das 4 causas do Aristóteles. Então, eu sempre fico olhando aqueles treinamentos de empreendedorismo, neurovendas, todas essas besteiras, coaching de vendas, todas essas coisas. E as pessoas sempre usam um argumento ou psicológico, não, você é a melhor pessoa, esse tipo de coisa, ou usam um argumento econômico, não, vamos mudar a legislação do país para que as pessoas consigam empreender, que é o desejo de todo mundo, a ideia do sonho americano, sabe? Quando, na verdade, tem um raio de toxoplasma que não é nada, que também contribui. E as pessoas não têm controle sobre isso. Então, na verdade, para você estudar um fenômeno complexo, que é a propensão das pessoas a correrem risco, a propensão das pessoas a terem uma perspectiva positiva do futuro. Porque se você vai empreender, você espera que isso dure muito tempo. Não é uma coisa que empreende e acaba em 1 ano. Né? A questão de tolerância à frustração também é uma variável relacionada com a infecção. Tá? E aí, para fechar, eu quero fazer uma hipótese, porque em geral o economista e administrador não sabem nada de biologia. E a biologia influencia o comportamento econômico e também individual. Só que eles não consideram isso na equação como uma variável que explica uma parte do fenômeno. Né? Eu quero fechar com o Dawkins, o Richard Dawkins. Nos anos 70, ele escreveu um livro que é O Gênio Egoísta, que é um dos grandes livros dele. O gênio egoísta, ele sempre foi muito mal interpretado. E uma parte da culpa é do próprio Dawkins. Tá? Porque ele cunhou esse nome gênio egoísta. Se o gênio é egoísta, quer dizer que ele só pensa nele e logo ele é uma pessoa, ele tem uma intenção, né? E tem um caráter duvidoso já. Isso, tem um juízo de valor aí. Tem um juízo de valor, que não é isso. Ele mesmo, o próprio Dawkins fala publicamente, eu acho esse nome uma droga, me arrependi tanto de ter usado esse nome. E ele cunha um outro nome, que chama gene imortal. A ideia do gene, né, não é que ele torne o indivíduo imortal, mas os genes são fontes de informação. O objetivo do gene é aparecer na próxima geração. Ele ser copiado e passar para a próxima geração. Por exemplo, se você chega para alguém e fala, eu não quero ter filhos. Todo mundo fala, mas como assim você não quer ter filho? Né? Isso tem uma explicação histórica, claro, porque as famílias, você tem seu avô, seu bisavô e tal. Tem uma questão histórica. Tem uma questão de grupo. Todo mundo tem filho, tem a fase de todo mundo ter filho, por que você não tem? Né? Tem uma questão de grupo, mas tem uma questão biológica que é os seus genes aí dentro de você estão falando, você tem que passar seus genes para frente. Né? No momento que você toma, não uma decisão, mas no momento que você faz uma escolha, a questão biológica contribui com um pedacinho. E às vezes, como a questão biológica contribui com um pedacinho, você pode não ser você mesmo no momento de estar infectado pelo toxoplasma. Porque o toxoplasma tem um interesse, já que você vai passar seu gene pra frente, me manda junto. Passa eu também. Entendeu? Porque ele também tá interessado em ser passado pra frente. Exato. E é uma estratégia extremamente adaptativa. A não ser que já esteja num gato. Exato. O objetivo dele é chegar num gato. Né? Mas isso mostra que é um organismo muito simples, usa uma estratégia de reprodução que é muito mais eficiente do que a própria raça humana. O toxoplasma é muito mais antigo. Provavelmente, quando a gente for extinto, ele vai continuar. Verdade. Já estava aí e vai continuar. Vai continuar infectando quem quer que seja, porque o objetivo dele é chegar no gato. E se o gato deixar de existir e virar outra coisa, ele vai se adaptar também. Então, o estudo para de pé. Para de pé, muito de pé. Estudo para de pé. E abre vários outros leques para vários outros trabalhos interdisciplinares. Na verdade, o Dawkins fala, né, que nós não somos indivíduos egoístas. Né? A questão do egoísmo não é estudada em outra área fora da biologia, necessariamente. Mas nós somos máquinas de sobreviver. Né? Os genes são pequenas máquinas que buscam sua própria sobrevivência e sua cópia. Né? Então nós somos máquinas designadas à sobrevivência. Só que não a sobrevivência do Ken e do Altair, a sobrevivência dos nossos genes. Né? Esse é o sentido.
E do mesmo jeito que a gente quer sobreviver enquanto genes, os outros organismos também. O protozoário também quer. Claro, e nesse sentido, ambos são igualmente adaptados e estão competindo junto. Né? E por isso que a gente é controlado por coisas que a gente não faz a menor ideia e vai ser controlado, quer você goste ou não. E por isso tem que ser estudado. Fonte, por exemplo, economista tem que estudar o impacto da toxoplasmose na economia. Porque se já estão encontrando essas associações positivas, essas correlações fortes entre empreendedorismo e toxoplasmose, é possível encontrar outros tipos de comportamento associados também à toxoplasmose. Sim, não, já se sabe que ele muda o comportamento. Pois é. E se ele muda o comportamento de populações, ele pode mudar a tomada de decisão de políticas públicas. Sim. Ou de acidentes, ou de várias coisas. Ele impacta a economia. Ele tem que ser considerado como uma variável junto das outras. Tá certo, então. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.